O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola para alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para rezar. Um era fariseu, o outro cobrador de impostos. O fariseu de pé rezava assim em seu íntimo: ó Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros homens, ladrões, desonestos, adúlteros, nem como este cobrador de impostos. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de toda a minha renda. O cobrador de impostos, porém, ficou à distância e nem se atrevia a levantar os olhos para o céu, mas batia no peito dizendo: meu Deus, tem piedade de mim, que eu sou pecador. Eu vos digo, este último voltou para casa justificado, o outro não. Pois quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. Palavra da salvação. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Podemos nos assentar, por favor? Nós estamos celebrando o 30º domingo do tempo comum. E a liturgia de hoje quer nos lembrar que nós somos estagiários nesse mundo, né? Está fazendo um estágio aqui só, para vivermos, na verdade, a grande graça de Deus com a eternidade. É que nós criamos essa ilusão que nós sabemos, que é ilusória, né? Que nós viveremos para sempre aqui, mas não viveremos, nós sabemos isso. Que é só um tempo, né? E devemos viver bem aqui nesse estágio, né? Para depois sermos devidamente contratados para vivermos na eternidade com o Senhor. São Paulo entendeu isso, e por isso ele escreve na 2ª carta a Timóteo. Ele escreve dizendo que combateu o bom combate. Ele diz: combati o bom combate, terminei minha carreira, guardei a fé. Por que ele combateu o bom combate? Porque ele não combateu sozinho, ele combateu com o Espírito Santo. Nós precisamos ter essa consciência que nós não estamos sozinhos. Muitas vezes nós nos sentimos, mas não estamos. Aliás, nós precisamos assumir essa condição e se ter o direito de muitas vezes se sentir assim. Até São Paulo dizia: todos me abandonaram. Quantas vezes nós nos deixamos assim? Ou porque alguém que nós amamos partiu para o Pai, ou porque alguém esqueceu de falar conosco numa data importante, ou numa grande necessidade, ou quando nós estávamos doentes, ou mesmo estando rodeado de pessoas, nós muitas vezes nos sentimos perdidos. Quantas vezes nós nos sentimos estranhos? Quantas vezes já nos deixaram de lado? Quantas vezes nós já fomos esquecidos, abandonados? Quantas vezes nós nos sentimos só ou desiludidos? Várias vezes na nossa vida. Nós precisamos assumir isso, mas nós precisamos ter uma certeza que Deus nunca nos abandona, nem nunca nos abandonará. E a primeira leitura diz isso, que Deus não faz acepção de pessoas. Deus não é preconceituoso como nós somos, mas nós confiamos nele, porque nós sim abandonamos neles algumas vezes, ou por alguns períodos na nossa vida. Nós confiamos em Deus de verdade? Ou nós confiamos de verdade nas coisas? Depositamos a nossa confiança nas pessoas ou em nós mesmos? Como que nós vivemos isso? Quando São Paulo fala de combate, não é? A gente poderia lembrar talvez das Olimpíadas que nós acabamos de viver no Brasil, não é? Que não é um combate, mas é uma competição. Poderíamos lembrar dos atletas que só ganham as medalhas, seja de ouro, prata ou bronze, depois de vencer uma grande dificuldade. Por exemplo, numa maratona, ele sabe que ele vai ter que vencer muitos obstáculos. Ele vai ter que passar por retas, por subidas, descidas. Ele não sabe se ele vai enfrentar o frio ou o calor. Ele sabe que ele vai ter sede, que vai ter o cansaço, mas ele sabe que ele deve dosar tudo isso.
Ele sabe que ele precisa dosar até a velocidade que ele começa, enquanto ele está descansado, até como ele vai chegar no final, para chegar bem ali, né? E ele precisa de ter determinação. Ele precisa de ter determinação. Nós ajudamos as pessoas a fazerem isso, a dosar as coisas e a terem determinação. E nós temos, porque se nós tivermos, nós podemos ajudar o outro, né? Falando desse combate de atletismo, né, de Olimpíadas, me lembra as Paralimpíadas, né? Tem uma coisa que me chamaram a atenção nesse retiro que eu estou participando com os casais lá em Bugaçu, que falaram uma coisa que eu não tinha me atinado, das Paralimpíadas, do silêncio, numa modalidade, né? Aquele futebol para cegos, né? Futebol de sinos, precisa ter um grande silêncio, porque eles só se localizam pelo sino que está na bola. Só que o silêncio não é só de quem joga, é também da plateia. Só que eles estão torcendo, é o país deles, estão ali, eles querem. Só que o silêncio que eles fazem para ajudar o outro é espetacular. Quanta dificuldade nós temos de fazer silêncio? Silêncio para ajudar o outro também. Paulo, na segunda leitura de hoje, ele está fazendo um balanço da sua vida. Ele está dizendo: combati o bom combate, não é? Eu acabei a minha carreira. Ele sabia que estava chegando perto da morte dele, e eu guardei a fé. Guardou por quê? Porque ele tinha confiança em Jesus Cristo, porque ele tinha vivido uma doutrina sadia, ele tinha alimentado essa doutrina sadia na vida dele. Não porque não havia coisas erradas, ele mesmo tinha, né, tomado atitudes erradas na vida dele quando era salvo, mas se converteu e começou a fazer o que era certo, e ainda havia muita coisa errada, mas ele continuava buscando o que era sadio para ele. E aí o Evangelho vem falar para nós e nos mostrar duas pessoas: a parábola do fariseu e do publicano, que pode até ser que não seja apenas uma parábola, pode ser uma história verídica. Para isso a gente tem que entender quem era o fariseu, né? Fariseu era, digamos assim, uma turma que era separada da comunidade, né? Eles eram separados com uma função. A função era ensinar, primeiro estudar, depois ensinar a Torá, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, que nós chamamos de Pentateuco. Penta, justamente porque 5, os 5 primeiros livros da Bíblia. Eles estudavam e ensinavam isso para toda a comunidade, né? Eles eram fiéis no cumprimento da lei, eram fiéis no dízimo, eram dizimistas fiéis. Mas esse fariseu, ele era muito arrogante, a ponto dele ser cruel no julgamento para com o outro. E aí mostra também o Evangelho um publicano. Quem era o publicano? O publicano era um cobrador de impostos do Império Romano. O Império Romano estava, né, cobrando imposto dos judeus, e claro, ele era odiado. Por que uma outra nação que invadiu a minha terra vem cobrar impostos de mim, e você ainda serve eles cobrando impostos, né? Muitos deles eram desonestos, cobravam mais impostos, né? Um exemplo disso era Zaqueu, que era publicano, mas depois de se converter e encontrar o Senhor, né, ele devolve mais ainda, né? Alguns deles tinham consciência, como Mateus, que também era publicano e que seguiu o Senhor. E aí, o Evangelho dá 2 modelos de oração, que serve para o modelo de oração que nós fazemos. E aí nós precisamos ver qual a nossa oração está seguindo, qual o modelo. Se a nossa oração é uma oração igualzinha do fariseu, ou uma oração parecida com a do publicano. E nós podemos nos surpreender com isso, porque a oração do fariseu, ela era dirigida a si mesmo. A oração dele nunca era dirigida a Deus. Ele se comparava aos homens e não a Deus. Então ele dizia: eu não sou como o outro que é pecador. Quantas vezes nós dizemos isso? Eu não faço aquilo errado. Eu não sou como aquele assassino. Eu não sou como aquele adúltero. Eu sou uma pessoa boa, eu fiz tudo certinho na igreja. Eu fui batizado, fiz primeira comunhão, eu me crismei, casei na igreja. Eu tenho tudo certo, eu não traio minha esposa, não traio, eu cuido dos meus filhos, eu trabalho todo dia, eu rezo todo dia, eu vou até na missa no domingo, até dízimo eu pago, então eu já estou no céu. Agora o outro não, eu não sou como o outro. Essa é a oração do fariseu. Por que ele orava assim? Porque faltou nele um encontro pessoal com Deus. Qual era a oração do publicano?
O publicano suplicava misericórdia, porque ele sabia de verdade quem ele era. Ele não se comparava com os outros homens que eram piores do que ele. Ele se comparava com Deus, e ele sabia que Deus é perfeito. Então, quando nós nos comparamos com Deus, nós sempre vemos que nós precisamos de ser humildes, porque Ele sempre é perfeito. Então, na nossa vida, se nós nos pautamos pelas outras pessoas, sempre na nossa oração, se a nossa comparação, se a nossa medida são as outras pessoas, nós rezamos como fariseu. Se nós nos pautamos por Deus, então nós rezamos como publicano. E aí a palavra diz que o publicano foi justificado, o fariseu não. O publicano sabia quem ele era, ele tinha consciência do seu pecado, e por isso ele clamava a misericórdia de Deus. Então como que deve ser a nossa oração? Primeiro, ela deve ser uma oração sincera, e ela deve incluir algumas coisas. A nossa oração precisa de incluir uma confissão. Então toda vez que eu for orar, eu tenho que me confessar com o padre? Não, uma confissão pessoal com Deus. Na minha oração eu preciso de expressar ali, assumir os meus pecados, as minhas culpas. A minha oração também precisa de ter uma adoração. Durante a minha oração eu preciso expressar a adoração que eu tenho a Deus. Depois precisa de expressar a minha comunhão. Mas então eu tenho que ir na missa, esperar a hora da missa para comungar? Não, expressar a comunhão que eu tenho com Deus. Eu comungo da palavra, eu comungo do espírito de gratidão, eu comungo da bondade de Deus. Depois tem que ter a minha gratidão. A minha oração não pode ser apenas para eu pedir, tem que ser também para agradecer aquilo que Deus me deu. Depois toda a oração tem que ter uma petição pessoal. Eu preciso sim pedir coisas para mim, que muitas vezes eu me esqueço, digo, Deus já sabe o que eu preciso, mas você precisa de verbalizar isso, mesmo que Deus saiba, você precisa sim pedir algo para você, e aí então, você precisa também pedir a intercessão pelos outros. Também a sua oração, ela, para ser eficiente, eficaz, ela precisa de ter uma purificação, você precisa pedir que essa oração te leve a ser purificado. A sua oração tem que ser com fé. Tem um detalhe, um exemplo muito importante de uma oração, daquela mulher que dizia, se eu tocar no manto de Jesus eu serei curada. E ela nem chegou a tocar na pele de Jesus, nem falar com Jesus, ela só tocou na orla no manto de Jesus, imediatamente ela foi curada. Engraçado que tempos depois, os guardas pegaram as vestes de Jesus, rasgaram a veste de Jesus, não aconteceu nada com ele, eram as mesmas vestes. É que ela tocou com fé, e eles tocaram sem fé. Então, se a nossa oração tem fé, ela é diferente. Por isso que você pode rezar com fé ou sem fé. Você precisa de rezar com fé. Depois a sua oração precisa te levar a ter uma união com Cristo, a viver com Cristo não apenas na hora da oração, mas o tempo inteiro. Depois a sua oração tem que ter uma submissão à vontade de Deus, que seja feita a tua vontade, Senhor. Eu gostaria isso, eu acho que isso é certo, mas o Senhor é Deus, o Senhor sabe de todas as coisas, então que seja feita a sua vontade. Se for assim o melhor, que seja feito assim, é o que eu peço. Depois você precisa de pedir uma direção do Espírito Santo. Senhor, o Senhor vai dirigindo a minha oração, porque às vezes eu começo a orar pedindo isso, mas o Espírito Santo vai me endireitando, né, para pedir outra coisa, para clamar outra coisa, né? Depois a tua oração tem que ter um espírito de perdão. Na oração você precisa de pedir para ter o dom do perdão, para receber o dom do perdão, para perdoar, para ser perdoado, para aceitar o perdão que Deus te deu e para poder assim conseguir perdoar o outro. Depois a oração também tem que te levar a ter um relacionamento correto com as pessoas, não é? Muitas vezes a nossa oração é para destruir o outro, ou para escravizar o outro. Não, eu estou rezando para que aquela pessoa fique comigo, mas se aquela pessoa não te ama, é melhor que ela não fique com você, mesmo que isso doe em você, mesmo que você ame ela, mas se ela não ama você, ou muitas vezes nós somos egoístas demais, não é? Nós queremos aquela pessoa conosco, queremos, mas muitas vezes não é a hora da pessoa estar mais conosco, nós não somos donos dela, às vezes já chegou na hora dela partir para o Pai. Padre, mas era muito cedo, mas não somos nós que marcamos a hora. Nós temos um tempo cronológico, Deus tem outro tempo, é um tempo cairológico, que é dele. Nós não somos cidadãos da terra, nós somos cidadãos do céu. Lembra o que eu falei no início da homilia? Nós somos estagiários nesse mundo. Aqui a gente está passando apenas um estágio.
só isso. A nossa oração é assim? Ou a nossa oração é como a oração do fariseu? Eu sou o sabichão, eu sei de todas as coisas. O sabichão, ele se declara justo. Eu sou muito bom, eu não sou como esse pecador. Eu não sou nem como o publicano. É ele que se engrandece. O publicano não. O publicano, ele foi declarado justo por Deus. O sabichão, ele mesmo se intitulou: eu sou justo. Muitas vezes nós nos autocanonizamos, quando era Deus que deveria fazer as coisas para nós. É Deus que vai dar, não é? O veredito dele para nós. Mas somos nós que queremos nos julgar, mas o juiz é o Senhor, não somos nós. Então hoje é um dia de nós nos perguntarmos, na nossa oração, como que nós nos relacionamos com Deus? Para ver isso, é perceber como que nós nos relacionamos com os outros. É muito interessante porque a oração do fariseu está totalmente ligada ao modo que ele se relaciona com a outra pessoa que está rezando com ele no templo, que é o publicano. Então muitas vezes o modo que nós nos relacionamos com as outras pessoas reflete o verdadeiro modo como que nós nos relacionamos com Deus. Então hoje se pergunte a você mesmo: você se acha santo? Você se acha correto demais? Porque muitas vezes nós nos achamos assim: bem, eu fiz o dever de casa, eu não cometo grandes pecados, eu não cometo grandes extravagâncias, e aí eu vejo tanta gente pecadora, tanta gente maldosa, eu não, eu me acho o máximo, por isso eu me sinto no direito de julgar, de condenar. E aí muitas vezes a minha oração é apenas pedindo que Jesus converta fulano, converta cicrano, mas eu nunca fiz uma oração pedindo a minha conversão, porque eu sempre acho que o outro deve se converter, mas eu também preciso. Então talvez antes na minha oração eu pedir a conversão do outro, toda oração eu deveria pedir primeiro a minha conversão. Jesus elogia a oração do publicano. O publicano tem pecados, mas ele reconhece os seus pecados. Ele tem até vergonha de se aproximar, porque ele tem consciência, ele assume os seus pecados. Mas ele sabe que a santidade, gente, não é uma conquista, é um abandono. É nós nos abandonarmos na graça do Senhor. Nada nessa nossa vida é fácil. Nem viver, nem morrer, nem perder aquelas pessoas que nós mais amamos. São Francisco de Assis, que era um homem admirado dentro e fora da igreja, considerava-se o maior pecador do mundo. Ele dizia isso. E é São Francisco de Assis. E nós por fora parecemos boas pessoas, estamos aqui, viemos domingo na igreja, mas na verdade por dentro nós estamos cheios de mentiras, de pecados. E sabe o que é bom? Porque Deus nos ama mesmo assim, mesmo com as nossas mentiras, mesmo com os nossos pecados. E seria ótimo se nós tivéssemos a mesma coragem do publicano de chegar na presença de Deus e dizer: Senhor, eu sei que eu sou pecador, eu assumo para mim o meu pecado, e amar Ele da mesma forma que Ele me ama. O Senhor não ama o seu pecado, mas Ele ama você como pecador. E aí seria muito bom se você também amasse as pessoas como filhos de Deus. Não amasse os pecados dele, mas amasse ele como filho de Deus, porque é assim que o Senhor nos ama. Que a parábola do fariseu e publicano nos faça pensar e talvez mudar o nosso modo de orar a partir de hoje. Amém? Louvado seja nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo.